Olá! A dica de hoje é maneiras de fazer carreiras encurtadas. Aqui eu coloquei 10 agulhas apenas para trabalho e a intenção é fazer um círculo. Então eu vou usar carreiras encurtadas. Existem duas maneiras de fazer. Uma fica o resultado diferente da outra. Vou fazer das duas formas e você nota a diferença entre elas. Vou para a esquerda, ergo todas as agulhas, menos as duas últimas. Com o carro em suspenso, vou fazendo carreiras encurtadas, baixando uma agulha de cada vez no lado direito. Tenho a última, não mexo nela. Ergo todas, menos as duas últimas. E depois começo baixando. Para fazer um círculo, eu preciso de 5 vezes esse espaço em carreiras encurtadas. A última eu não mexo, ergo todas, menos as duas últimas. E aqui eu arremato. Pode-se tirar em linha de outra cor para costurar em ponto invisível ou arrematar assim com remalhado. Essa é a primeira forma. Eu vou fazer da segunda maneira, depois eu comparo as duas e você vê qual o melhor efeito para o teu trabalho arredondado. E a segunda maneira, também em laço fio, aqui poderia ser começado com linha de outra cor para depois costurar em ponto invisível. Vou para a esquerda, coloco o carro em suspenso, ergo uma agulha no lado do carro. E as próximas, como estão recém colocadas, trago para cima, mas levo um pouquinho para trás. Assim o carro trabalha. Sempre no lado do carro, ergo uma agulha. Na esquerda, porque nós vamos fazer um círculo. Agora essas já têm firmeza suficiente, não preciso mais ficar erguendo. Quando eu tenho duas agulhas, baixo todas essas. Agora começo elevando novamente. O carro continua em suspenso. E eu vou erguendo, trazendo para cima uma agulha, sempre no lado esquerdo, quando eu estou com o carro na esquerda.
Cheguei em 2 agulhas, tiro do suspenso, trabalho uma carreira apenas e começo erguendo novamente. Eu preciso de 5 partes dessas em carreiras encurtadas. Tenho as 5 partes, arremato. Se for tirar em linha de outra cor, também preciso limpar o trabalho, baixando todas as agulhas. Assim eu tenho o círculo. E agora é só costurar. E mostro para vocês as 2 maneiras de fazer as carreiras encurtadas e o efeito de cada uma delas. E aqui o resultado do trabalho feito em carreiras encurtadas. Foram feitas 2 maneiras diferentes e o resultado também fica diferente. Nessa, eu puxava uma agulha de cada vez, sempre no lado do carro, sempre num sentido. Então, se eu estava na esquerda, erguia uma agulha na esquerda, fazia 2 carreiras, erguia novamente e assim, uma agulha erguida de cada vez até chegar nas 2 últimas. Fiz 5 partes. O resultado da costura também interfere, então seria ideal, para não ter essa marcação de costura aqui, começar em linha de outra cor e terminar em linha de outra cor para fazer o ponto invisível. Seria o ideal para um trabalho que não tivesse nem começo nem fim, a continuação dele ficaria perfeita. Então, essa foi uma maneira e o resultado é que a peça fica arredondada. Eu não passei justamente para não interferir no resultado. Depois, se for desenvolver a peça, você vira no avesso e passa, acertando o arredondado perfeito com o ferro também. E a outra maneira foi começar erguendo todas as agulhas, menos as 2 últimas, e depois ir baixando. Então, olha a diferença que tem entre um arredondado e um formato estrela. Aqui também deveria ter sido começado em linha de outra cor e terminado em linha de outra cor para a costura invisível ficar um trabalho contínuo, mostrar a continuidade sem marca de início e final. Nesse formato aqui, existe um modelo de colcha, ou de cortina, ou de trabalho em si, que dá para fazer até blusa, em que o formato era de uma estrela e a costura de uma pecinha com outra se dá pelas pontas. Então, o formato estrela seria ideal para esse modelo de colcha e o formato arredondado para outros modelos de peça. Uma simples diferença na forma de fazer as carreiras encurtadas, o efeito fica diferente. Interessante, né? O tricô é uma arte que a gente consegue experimentar maneiras diferentes de se fazer um trabalho. E o resultado varia, o resultado modifica, surpreende,
E é muito bom fazer isso também quando se tem um tempo para fazer e depois deixar pecinhas assim guardadas com anotação de como foi feito para um futuro trabalho. Essa é a nossa dica para hoje, então. Bom trabalho!